Senhor, eu vou abrir a Bíblia, ajuda-nos e capacita-nos. Leva-nos ao que o Senhor realmente deseja, no tempo em que estamos vivendo. Toda a honra, toda a glória a Ti, Espírito Santo. Obrigado por nos ajudar a revelar, abrir as Escrituras para nós. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No livro de Romanos, no seu capítulo 12, o apóstolo está dizendo ali no verso 1 e no verso 2. Ele usa um termo, na minha versão está como rogo-vos. Eu peço a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, e que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto, o vosso culto racional. Agora ele diz uma coisa aqui importantíssima: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essas três coisas, seja o tempo que for, elas vão existir. Deus continua sendo o mesmo. E eu creio que, meditando nesse texto, assim como Jesus, enviado pelo Pai, foi ungido pelo Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. E ele estava numa sociedade, para a época que ele veio, moderna. Era o tempo que ele veio. E ele veio nesse tempo, um tempo de cultura que era o seu tempo. E ele não fez estrago nenhum no tempo. Ele aproveitou o tempo para mostrar a mensagem dele. Não brigou com ninguém, não acabou com o governo, não acabou com nada. Ele poderia vir e resolver todas as questões, mas ele não veio para isso. Ele veio para fazer discípulos e os discípulos continuarem a obra dele. Então ele veio trazer o quê? Salvação. Numa época dele, onde reinava o Império Romano, onde imperava outros deuses, guerras e guerras, ele veio nessa época. Eu quero que você imagine você. Você poderia estar nascendo em qualquer época, mas você está neste tempo, que é um tempo moderno. É um tempo que vem de tantas coisas. Outras invenções que eram para demorar muito tempo para surgir, já estão aparecendo. Jesus veio. Ele veio nessa sociedade. A cultura do nosso tempo é a forma de vida chamada de presente tempo. É o moderno. Como a cultura no tempo de Jesus, ela oferecia oportunidades, pensa bem nisso, desafios para a missão da igreja. Irmãos, qualquer incêndio não começa com um incêndio. Ele começa com uma ponta de cigarro que jogaram na mata, ou um fósforo, se é dentro de casa é um curto-circuito, e aí ele se alastra. Então, para começar algo poderoso de Deus, não precisa-se grandes movimentos, precisa-se de homens e mulheres comprometidos, que podem fazer diferença. E aí nós olhamos e vemos muito desafio à missão da igreja. E nós seguimos o exemplo de Jesus. A igreja deve entrar, se infiltrar
de forma a participar desse moderno. E as duas características básicas que eu vejo é a ação missionária dela, o discernimento de espírito. Não tem como você sair do mundo, porque o próprio Jesus, a oração dele foi: não tire eles do mundo, mas livra-os do mal. Nós temos que entrar em todos esses lugares. Estamos vivendo um período, irmãos, que as nossas atitudes, mesmo para onde você vai mudar, onde você vai morar, ou talvez até o emprego que você vai ter, principalmente os jovens ou outros aqui que vão fazer um curso. Irmãos, não adianta você fazer um curso que vai acabar, que daqui a pouco não vai ter mais. Nós temos que olhar para o que está acontecendo hoje. Eu tenho que fazer parte disto hoje. Nós vivemos nesse mundo. E aí, quando vamos para o livro de Colossenses, no seu capítulo 1, a partir ali do verso 9, diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você entende que o apóstolo aqui está orando para uma coisa poderosa? Eu quero que esse povo vá na plenitude de Deus. Glória a Deus. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Eu não posso parar com isso, irmãos. Aqueles momentos que eu tenho que ter com Deus, na sua casa, aonde você quiser, você tem que ter momentos para ouvir Deus, para conversar com Ele. Não é ficar pedindo. Não. Comece já a agradecer o que o Espírito Santo vai fazer através de você. Ninguém sabe. A Bíblia diz que ninguém sabe quais são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Diz que são pensamentos de paz. Mas ninguém sabe. Às vezes estamos lutando por alguma coisa e não sai, aqui não anda. E não vai andar. E muitas vezes Deus não vai deixar andar. Por quê? Porque não faz parte do projeto. É duro, irmãos. Você tem alguma coisa, quer um sonho tal, e vem, e luta, e ora, e jejua por aquilo, e não vai acontecer nada. Porque Deus não quer. Porque tem coisa que a gente não pergunta para Deus. Até para ir para a guerra, até para mudar. Deus tinha um lugar para o povo. Deus tinha o momento certo de sair para a guerra. Não é qualquer coisa. Se eu quero deixar o meu espírito ser dirigido por Deus, irmãos, Ele vai passar por cima da minha vontade. Não tem jeito. E aí ele diz assim: eu quero que, a fim de você ter uma vivência de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado. Esse agrado não é meu, é dele. Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo, a parte que vos cabe de herança dos santos na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Sabe, nós estamos vivendo numa sociedade de economia sem nenhuma compaixão. Não se tem mais isso. A sociedade capitalista, neoliberal que nós vivemos, moderna, e persevera, tem uma perseverança, e ela não tem compaixão. Eu estava anotando algumas coisas aqui, nela só há lugar para pessoas capazes e competentes que conseguem cumprir todas as exigências do mercado de trabalho. E ainda de consumo. Cada vez mais as empresas exigem maior qualificação, ou seja, como o jovem vai trabalhar se ele não tem uma oportunidade? Se ele está saindo de uma escola agora e ninguém dá uma oportunidade. Ele precisa ter qualificação para os seus trabalhos. Cada vez mais máquinas estão substituindo pessoas no desempenho das suas funções, na realização de serviços, e isso aumenta o desemprego. A economia informal e vão tornar muita gente marginal. É o que estamos vendo. É o que está acontecendo. Agora, talvez você me pergunte, mas apóstolo, o que eu posso fazer? Muita coisa. Muita coisa. A primeira, não faça nada antes de perguntar para Deus. Vai começar alguma coisa? Vai fazer alguma coisa? Pergunte para Ele. Senhor, eu vou fazer isso, eu quero ajudar nisso, eu quero participar disso. A igreja tem que fazer diferença, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pequena fagulha acende toda uma floresta, porque o resto é o vento que faz. E o Espírito Santo é esse vento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico vendo pessoas, às vezes, têm um problema ou têm uma deficiência, dificilmente vai ter alguma coisa para ele. Se tiver, é coisa lá no fundo. Eu vejo homens fazendo o trabalho, mulheres fazendo o mesmo trabalho, e o salário é desigual. Será que eu vou ficar só pedindo para mim? De repente, famílias que tinham um ponto de referência, a sua casa, a sua família. Chega na empresa e recebe uma notícia de que a empresa foi vendida. E entra gente de fora. Você acha que eles estão preocupados que você é um brasileiro? Não. Eu e você somos apenas um número. É a mesma coisa quando entra no hospital. Quarto tal, leito 5. Você nem sabe se está orando pela mesma pessoa, se não conhecer. Você é apenas um número. Você se trabalha, você se desgasta, você dá tudo o que tem para poder ajudar aquela empresa. Um dia ela chega e diz, a empresa foi vendida, e vem um pessoal novo e muda tudo, simplesmente te manda embora. Você acha que a igreja não pode mudar isso? Ah, pode. Pode. Pode mudar tudo. Porque uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que ora, primeiro ela não se envolve com as coisas do mundo. Você vai trabalhar e pronto. É bíblico. É digno o salário de quem trabalha. Vai agradecer porque você trabalhou? Vai agradecer pelos dias que Deus te deu de saúde para você trabalhar. Mas o restante, você tem direito. Não é nada fenomenal. Ah, glória a Deus, quero dar testemunho que esse mês eu trabalhei todos os dias. Não, meu irmão. Você pode mudar. Como?
Busque Deus nas madrugadas. Ouve o que o Senhor quer fazer através de você. Existia um Gideão lá, escondendo as coisas, e Deus transformou ele. Existia um Moisés no deserto lá, trabalhando para o sogro, e Deus o usou. Havia um Abraão no meio da família dele, e Deus fala, eu quero fazer algo com você. Sempre há alguém que Deus quer usar. Havia um apóstolo, e ainda não era apóstolo, era um Saulo, matava todo mundo, acabava com as coisas. Ele achou que estava fazendo a coisa certa, mas Deus tinha planos para ele. Havia um Ananias, que orava dizendo, Senhor, estou à tua disposição. Eu oro porque eu estou à disposição. Eu quero fazer algo para o teu reino. E chega um dia, Deus diz, chegou a hora. Agora você vai orar por Saulo. Ele diz, quem? Não, Senhor, acho que o senhor não entendeu minha oração. Esse cara quer matar cristão. E se meu nome está na lista? Se teu nome não está na lista, você vai morrer. Mas por que ele não ia morrer? Porque ele ia fazer algo que Deus mandou. Não faça nada que ele não mandou. Não saia nem da tua casa. Não entre num lugar que você não conhece. Pergunta para ele. Nós achamos, mas está tudo dando certo. Calma. Pergunta para ele. A igreja precisa, nesses tempos modernos, ser dirigida por Deus. Ela não pode ficar fora, irmãos. Nós temos que conquistar em todas as áreas. Eu comecei a anotar algumas coisas aqui. E aí, lá no livro de Marcos, no capítulo 6, no verso 34, diz assim, ao desembarcar, viu Jesus, uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Aquela palavra daquele eunuco ecoa nos tempos de hoje, quando o homem de Deus pergunta, você entende o que você lê? Ele diz, como? Eu preciso de alguém que me ensine. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você podemos ser essas pessoas, irmãos. Glória a Deus. A gente vive em uma sociedade muito sem compaixão nenhuma. Assim como Jesus fez e acompanhou a sua pregação, sinais visíveis, num tempo difícil. O que ele estava mostrando? Que os pecadores precisavam de Deus. Essa mensagem não mudou. Também a igreja tem que compreender que mesmo na modernidade, ela fará sua pregação de salvação ser acompanhada de sinais do reino. Por quê? Porque Deus disse, eu vou operar sinais através de vocês. Oh, aleluia! Quem ama é compassivo, é solidário com a pessoa toda, não faz divisão entre alma e corpo. Irmãos, esse corpo vai para a terra ou ele vai ser queimado. Ele vai ficar. Ele não vai subir. O pecaminoso está nele. Sabe, nós temos que continuar pregando para salvar almas. Deixa o corpo aí. Amém? Vamos fazer uma música, deixa ficar. Deixa o corpo ficar. Salva a tua alma e teu espírito. Sabe? Jesus morreu, mas ele curou doenças do corpo, doenças da alma, doenças do espírito. Tudo isso ele fez.
Ele cuidava de doenças totais, problemas econômicos. Ele resolveu problemas econômicos, problemas sociais. Ele entra na casa de um camarada que extorquia todo mundo. Ele foi direto na casa dele. Ele não foi à igreja, ele não foi à sinagoga, ele não foi a lugar nenhum. Ele foi no cara que cobrava os impostos. Diz, desce daí. Eu quero ir na tua casa. Ele se convidou. Eu quero ir na tua casa, eu tenho uma palavra para você. Ele não falou nada. Ele só entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu disse, se eu roubei, eu vou devolver tudo. E se eu tirei, eu vou dar 4 vezes mais. E Jesus fala, a salvação entrou na tua casa. Quem era a salvação? Jesus. Ele chega para um coletor de impostos. Diz, larga isso aí. Me segue. Eu quero te dizer que Jesus não mudou. Deus continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha quanta diferença a igreja do Senhor Jesus pode fazer nessa terra. Mas não podemos ficar preocupados só com o nosso umbigo. O que eu vou fazer, não vou fazer, o que eu vou prosperar, onde eu vou aplicar, o que eu vou... Meu irmão, pelo amor de Deus, só as demais coisas. A igreja não pode perder o foco, que é evangelizar. Salvar pessoas. Não estou falando para trazer para congregar. Se quiser a pessoa seguir, ela virá. Mas ela tem que ser salva. E às vezes a gente está tão preocupado com as nossas coisas. Sabe, irmãos, aquilo vira como que uma idolatria. É isso que nós estamos estudando de quarta-feira. Por que que essas bênçãos são bloqueadas? Vem nela. Vem quarta-feira aí. Você vai ver como o inimigo não tem trabalho nenhum para segurar coisas que Deus já queria que estivesse na tua mão. E aí eu comecei a ver. Ele resolveu problemas econômicos, sociais. Paulo, evangelista aos gentios, recebeu a recomendação de nos lembrar. Lá está lá em Gálatas, capítulo 2. Você pode abrir lá se quiser. Capítulo 2, no verso 10. O que ele diz? Recomendo-vos o quê? Que nos lembremos, irmãos, esmola já não faz mais sentido. Sabe, é aí que entra, eu chamo da diaconia cristã, que é o trabalho lá fora. Não tem como. A diaconia vai fazer parte. Não tem mais como resolver problemas do pobre dando esmola. Não funciona mais. A igreja precisa aprender, e muitas vezes você tem oportunidade disso, de aprender trabalhos sociais. Nós temos que entrar na cultura, nós temos que entrar nas artes, nós temos que entrar em todos os lugares. Não é fazer parte do pecado, mas tem que entrar lá para levar uma palavra de salvação. Tem muita coisa que a gente diz, não vou me misturar isso aí. Né? Irmãos, que não é de Deus, o mundo jaz no maligno. Mas a igreja de Cristo jaz no sangue do Cordeiro, para o maligno não tocar. Nós precisamos fazer isso. Abrir ONGs, ver o que está agora fácil fazer, vá fazer. Você tem chamado para assistência social, vai ser. Agora, meu irmão, você que é jovem, vai estudar, pelo amor de Deus, não vai fazer cursos que vão desaparecer. Vai estudar coisas que vão ficar.
Amém? Enquanto você estuda, faça cursos técnicos. Aprenda a trabalhar com máquinas, aprenda a trabalhar com computação, aprenda a trabalhar com uma série de coisas que é o futuro. Não tem como, irmão, já está sendo instalada a primeira fábrica na Bahia de carros eletrônicos. Eles vão substituir os demais. Meu carro e teu carro, daqui a alguns anos, não sei quanto, vai ser o quê? Sucata. Não vai poder nem rodar mais nas cidades, porque ao meio deles tirar de cena, eles vão fazer o que fizeram em Portugal. Encarecer o licenciamento, o combustível, chega uma hora você diz, eu vou partir para outra. Amém? Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico vendo essas fazendas tremendas, gosto muito de terra, como os caras têm uma visão. Os caras criam animais. Há uns anos atrás, pegava-se a sujeira do porco, da vaca, do cavalo, seja de quem fosse, jogava fora. Hoje, se transforma em adubo. Sabe aquela saladinha que você comeu? Veio da... É isso. Pelo menos passou por ali. Por isso que tem que lavar bem. Estão fazendo isso, adubo. Estão fazendo o gás. Podemos nos juntar e dizer, apóstolo, vamos nos juntar e vamos colocar em todo o telhado da nossa estrutura da igreja placas para termos energia. Nós vamos ter energia para a igreja e energia para outros. Você entende a função da igreja, como é participar e não se esconder? Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia, irmãos! Sabe, eu sei que na modernidade nós precisamos discernir. Eu estava separando aqui no livro de Efésios, Efésios, no capítulo 2, no verso 10. O que diz lá para mim? Alguém pode ler? Você está lendo ou está... Não é para ler alto. Está o quê? Amém? 2:10. O que está escrito? É isso mesmo? Efésios 2:10. Pois sois... Amém? O apóstolo Paulo está nos fazendo essas lembranças, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós precisamos distinguir o que é bom no moderno, quais são as boas obras, as mais urgentes, ou quais as formas mais importantes de ação, como se fossem diáconos do mundo. No âmbito da economia, por exemplo, querem dar esmola, não funciona. Esmola já perdeu sua eficácia, irmãos, há muito tempo. Agora nós precisamos de socorro econômico. Não adianta ficar dando isso, dando aquilo. A igreja tem que orar através, sabe, de muitas coisas, porque a miséria está imperando cada vez mais. E vai chegar um tempo, irmãos, que a guerra explode. Camarada vê sua casa perdida, sua família na rua, não vê um
um momento para fazer. E eu vejo, não tem perspectiva. Eu vejo até homens cristãos fazendo, olha, eu vou abrir uma coisa de emprego, precisa disso, precisa daquilo. Meu irmão, tem gente que precisa de uma oportunidade. Se o cara não servir, fala, querido, te dei a oportunidade. Não dá. Você só aprontou. Com você, acabou. Mas dê uma oportunidade. Às vezes tem um defeito físico. Está numa cadeira de roda. Mas ele é uma pessoa viva. Como vai ser? Eu fico vendo essas crianças que dependem dos pais e das mães para sobreviver, porque têm deficiência muito forte. Quando eles não tiverem, quem vai cuidar deles? Deus ou um governo que vai matar todo mundo? A igreja não pode esquecer que ela vota. Ela não pode esquecer de quem ela vai pôr lá, se tem gente lá que tem compromisso ou não. Não importa se é conhecido ou não. Eu quero saber se você tem compromisso com o país. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Tem se vendido por muito pouco, mas Jesus fez. Jesus mexeu nos movimentos políticos. Eles forçam o Estado a cumprir metas de saúde pública, mínimas para garantir a dignidade do cidadão. Meu irmão, o povo está desesperado. Você liga um programa de TV, ou você liga um programa de internet, alguém está procurando uma palavra, me aparece um cara lá, que fala para pegar tua roupa, dar um nó e passar na mesa e trazer na igreja. O que está acontecendo com a palavra de Deus? E o crente está ouvindo, porque isso é fácil seguir. Mas cadê o jejum? Cadê a oração? Cadê o movimento? Cadê a palavra? Reúna na tua casa, reúna na tua rede, seja lá o que for, fale da palavra, mas pare de reunir crente. Crente já é crente. Mas tem muita gente que ainda não é. Quem vai às feiras normais, assim, que vende produto alimentício, vá lá, compre a sua coisa, mas evangelize alguém. Você passa a ser conhecido na feira, evangelize a pessoa, convide para ir para a igreja, convide para ir a alguma igreja, tem tantas. Mas estão banalizando a palavra de Deus, meus irmãos. Misericórdia. Se a igreja está cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que ora, ela é uma igreja que atende, ela é uma igreja que faz. Não adianta, Senhor, acaba com a Cracolândia. Você não vai acabar nunca. Vai lá, pega alguém e enfia num centro de recuperação. Senhor, acaba com o negócio de onde estão lá as prostitutas. Você não vai acabar nunca com isso. No tempo de Jesus já tinha isso. Uma delas foi seguidor dele. Vai lá e fala de Jesus. Entra com a salvação. A gente vai ao mercado correndo, sai correndo, vai fazer uma compra correndo, sai correndo. Vai devagar. Talvez Deus queira usar você naquele dia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu creio que a igreja tem que entrar em todo lugar. Na cultura, meio artístico, em tudo quanto é quanto. Ele não tem que se contaminar, mas tem que ir lá para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra, em uma palavra é preciso que a igreja atue de forma a contribuir para que a cidadania seja uma verdade prática. Prática. E não apenas um direito constitucional.
para que a mensagem do reino seja pregada pela igreja, seja estendida, é necessário que a igreja demonstre os sinais do reino de Deus. Para isso ele diz: eu ungi vocês com o Espírito Santo e com poder. Oh, aleluia. Não estou dizendo que você não vai ter lutas. Vai. Que não fica doente. Fica. Mas você vai se preocupar com isso? Deus é teu pastor. Vive essa palavra para que nada te falte. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, tem tantos lugares que a gente pode entrar como para ajudar. Capelania, por exemplo. Vai no funeral, quantas pessoas estão chorando ali? O melhor lugar para pregar o evangelho. Às vezes não tem um pastor ali. Talvez aquele funeral não foi nenhum padre. Nada, ninguém foi lá. Se apresente. O que você está dizendo? Posso orar? O que eles podem dizer? Sim ou não? Vai nos hospitais. Irmãos, os hospitais públicos, não tem parentes lá ajudando o enfermo. Muita gente, o coitado, tem que dar um jeito de segurar o prato e comer. Ué, será que eu não posso ir lá fazer uma ajuda? Será que eu tenho que ter salário para isso? Eu não posso dedicar um tempo da minha vida para fazer isso? Vá a um asilo. Tantas pessoas estão lá jogadas. Os parentes não querem nem visitar mais, querem é que morra. Há muitas coisas que podem ser feitas, irmãos. Há muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez eu sei que talvez você possa vir hoje dizer: eu quero que o apóstolo ponha a mão na minha cabeça e ore. Não. Vou te pôr a espada, é a palavra. Nós estamos no meio do ano, irmãos. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Pelo menos para te acompanhar na igreja, ou que vá a alguma igreja. O tempo está passando. Nós temos um tempo de trabalho, irmãos. Há um tempo que você tem vontade de tudo, mas quando você chega e passou do meio campo, você já começa a pisar no freio. Porque eu já estou com tanto de idade. E a partir dali parece que vai parando. Já não tem perspectiva. Você mesmo acha que vai morrer cedo. Faça um negócio aí. Quanto é esse negócio aí? Isso aqui é... Em 15 anos você já pagou. O cara fala: estou morto. Em 15 anos já estou morto. Você mesmo está se assassinando. Deus falou quando você ia morrer? Não. Mas também, apóstolo, o que o senhor quer que eu faça? Eu com 15 anos. Se eu somar... Você vê que a gente vai entrando no cálculo e fica um babaca velho. Deus me livre. E pode ser feito algo a qualquer tempo, até um filho. Deus chamou homens assim, chamou homens com idade para ir para a guerra, chamou homens com idade para fazer coisas tremendas, os jovens para fazer força. Se nós não começarmos a fazer, a gente já começa naquele, eu vou pensando, meu irmão, que pensamento, não sei de onde veio.
Pô, já estou pensando, dar minha paradinha, aquela minha casinha, vou para o interior. Não, vá para o interior, mas vai evangelizar, vai fazer uma obra, abre a tua casa para ser um ponto de evangelismo, vai fazer alguma coisa. Agora, não, eu queria aquele riozinho na minha frente, para pegar meu peixinho. Nós precisamos ajudar a resgatar, sabe, a condição de cidadã das pessoas. As pessoas que muitas vezes vêm sendo ministradas aqui já perderam isso. Perderam a dignidade. Tanta luta, tanto sofrimento. Nós precisamos, como igreja, mexer no social. Sabe, mexer na economia, na política, na cidadania, no governo. Nós somos chamados para lutar. Não é guerra de bagunça, mas é guerra de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Não é orar para que você... eu quero orar por mim. Não. Você e as demais coisas vão ser acrescentadas. Estou terminando, irmãos. No livro de Lucas, no seu capítulo 4, no verso 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Toma posse disso, igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Meu irmão, nós precisamos de gente para ajudar lá com as crianças. Nós precisamos de pessoas para trabalhar com os jovens casais que estão sendo treinados. Nós precisamos de pessoas para ajudar nas ministrações. Precisamos disso, irmão. Agora Deus está mandando. Deus está mandando. Eu quero ver como é que vai ser. Deus está mandando um monte de bebê aí. Eu não sei se foi daquela pregação do Lupe, mas está vindo. Porque estava esquecendo de como é que fazia a coisa. Sabe, o mundo está uma baderna, uma bagunça. E aí? Onde vai estar o berçário que cuida dessas crianças, que ora por eles? A mãe que se vire? Não, não é assim. Aqui nunca foi assim. Sempre teve alguém. Os adolescentes que estão naquela fase, o que você é? Você é criança? Não. Você já é jovem? Não. Você é adolescente. Ele não sabe nem o que é. É a mesma fase que entra aquela pessoa que chega nos 50 e barra depois nos 60. Você não pode ajudar em tal coisa, irmão? Posso, já tenho 60. Quer dizer que 60 você senta? Não está falando isso. Amém? Não, meu irmão. Está perdido aí. Isso aí é para jovem. E aí vai falar qualquer outra coisa. Não, eu me sinto jovem. Então você tem que entrar no acordo. Não é verdade? Não estou mentindo. Estou falando a realidade. Hoje eu vim pregar realidade. Esse é o planeta que nós estamos. A igreja pode fazer diferença nisso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim.
Ele me ungiu para evangelizar, enviou-me a proclamar, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. E todo mundo na sinagoga tinha os olhos olhando para Jesus. Então passou Jesus a dizer, já pensou, irmãos? Hoje se cumpriu a escritura que você acabou de ouvir. Havia uma cadeira vaga. Aquela cadeira era do Messias. Sabe aquele negócio que você faz? Que morreu a mãe, morreu o pai, morava junto, fica aquela cadeira vaga, ninguém mexe no quarto. Eu sei, né? Você não faz mais isso. Aí Jesus acaba de ler, foi lá na cadeira e sentou. E olhou para a igreja dele e disse, eu dei essa ousadia a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Lucas, no capítulo 7, no verso 18, ele diz assim, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João chamou 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, se és tu aquele que estava de vir, ou havemos de esperar outro? Será que o Espírito Santo está perguntando para nós, é essa a igreja ou eu vou ter que esperar outra? Quanto aos homens, quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir e esperávamos, ou vai ter outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstia. Você está entendendo? A igreja não vai responder, ela vai mostrar. E os flagelados de espírito malignos, deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, ide, vai anunciar ao João que você viu, o que viste e ouviste. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres anunciou-lhe o Evangelho. E ele termina dizendo, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que eu termino aqui, a modernidade se apresenta hoje para nós como uma grande oportunidade para a igreja, para nós mostrarmos como resolver esses problemas, para superar os problemas e aproveitar as oportunidades. Precisamos de discernimento de espírito, de compaixão de Jesus. Irmão, tem que ter compaixão, não é pelo que vai entrar, é pelo que já estão aqui. Por isso, o primeiro desafio da missão da igreja, nessa modernidade, é a qualificação da igreja. O dia que o homem fizer um nó na minha roupa, passar na mesa e levar na igreja e os demônios saírem, meu irmão, eu sou o primeiro a fazer isso. Porque não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Não é o mais fácil. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios de discernimento, ser solidários, como povo, homens e mulheres de Deus, discernindo a vontade de Deus, sendo solidários com todos os pecadores.
efetuaremos no mundo como testemunhas de Jesus Cristo. A nossa pregação, as nossas obras vão demonstrar a verdade e o caminho do reino de Deus. E farão com que as pessoas desejam servir a Cristo e não a Mamon. Tem ouvidos? Pode ouvir? Pode entender? Isso mexe com você porque mexeu comigo. Que Deus seja glorificado. Vamos louvar a Deus. Amém? Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Santo, santo é Teu nome. Te agradeço por esse momento, Pai. Porque é um momento tão importante da Tua igreja nessa terra. Um momento de acordar. Não é um momento de se perder, de se misturar, de fazer campanhas absurdas que a Tua Bíblia não diz para ir fazer. Jesus curou, Jesus foi no Calvário, pagou o preço, e é essa a mensagem que veio do Calvário: salvação. Oh, glória a Deus! O restante vai acontecer. Quando entra a salvação, vai entrar a libertação, vai entrar a cura, vai entrar o discernimento, vai entrar todas as demais coisas, porque a Tua palavra lava e as pessoas renova. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti, Pai. Eu gostaria de ver isso nessa casa, nesse ministério. Oportunidades que o Senhor dê a cada um de nós. Cada um está envolvido no mercado, em toda essa sociedade. E tem oportunidades de Te louvar, de Te servir, de abrir pontos evangelísticos. Glórias ao Teu nome, de falar de Jesus, não se misturar, não ser misturado, não deixar que o pecado do mundo, Senhor, nos agarre, mas ir lá e confrontar isso. O errado é errado, o certo é o certo, é sim ou não. O mundo está caminhando para cada vez ser pior, mas no mundo onde estava Sodoma e Gomorra, o Senhor achou alguém ainda que poderia ser salvo. No meio de um Egito tão perdido, o Senhor tinha um povo separado. Eu Te louvo, Senhor. E eu sei que o Senhor é o mesmo Deus e que isso vai acontecer em nome de Jesus. Eu sei que eu vou ver novos homens e mulheres de Deus nessa casa, ajudando no ministério de libertação, ajudando no ministério infantil, ajudando no ministério de criança, de bebês. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Ajudando na diaconia, toda a honra, toda a glória a Ti, fazendo com alegria para o Senhor. Eu Te agradeço, Pai, e abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.